Chegamos à última semana da nossa disciplina Rede de Computadores. Nessa disciplina a gente vai ver como a gente vai trabalhar servidores de rede de computadores. Nós vamos ver como configurar uma rede para Linux, né? E vamos ver como configurar uma rede de servidor de rede para o Windows. Inicialmente a gente vai trabalhar com servidor de rede para Linux. Vocês já trabalharam com Linux? Na disciplina de Sistema Operacional vocês chegaram a ver um pouco do que seja o Linux. A distribuição que a gente vai ver de Linux é o Ubuntu Server 12.04. Então, quais são as tarefas do administrador do sistema? Ele deve configurar o servidor, as estações de trabalho na rede, bem como os equipamentos necessários. O software. A nível de software, quando a gente vai instalar um servidor, a gente precisa saber o sistema operacional, ou seja, formatar e particionar os discos para o sistema, instalar, configurar, atualizar e aplicar correções de PF ao mesmo tempo, a segurança, criar grupos, adicionar e remover usuários, controlar e gerenciar permissões de acesso, configurar e administrar backups, entre outros. Os aplicativos, instalar, configurar e gerenciar o seu uso. No planejamento, quais devem ser os objetivos quando você for instalar um servidor, independente se é Linux ou se é Windows, né? São algumas perguntas importantes que você tem que saber responder. O computador que será usado como servidor ou estação de trabalho, você tem que escolher qual é o computador que vai ser o seu servidor, quais são os computadores que vão ser seus clientes, né? Suas estações de trabalho. Se for um servidor, qual será o tipo? Vai ser um servidor de impressão, vai ser um servidor de internet, vai ser um servidor de e-mail, né? Qual é a função daquele servidor? Quantos usuários serão instalados a curto, médio e longo prazo, né? Quais aplicativos devem ser instalados? Qual será o uso comum e quais serão o uso restrito? E para quais usuários, né? Haverá mais de um sistema operacional instalado no computador? Quais são? Qual é o tipo de comunicação a ser utilizado? Existem serviços programados? Quais são os tipos de rádio necessários e sua capacidade? Quais são os mecanismos de segurança? Haverá necessidade de firewall, de backups? Então, essas perguntas são perguntas que quem vai instalar, quem vai administrar a rede tem que saber responder. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente for instalar um servidor para Linux é baixar, né? Nesse caso, a gente chama de GNU, né, Linux Ubuntu 12.04 Server. O Ubuntu ele é uma versão gratuita, você baixa gratuitamente. Aqui tem o endereço, né, http www.ubuntu.com.download.server, e aí você seleciona Get Ubuntu e baixa, tá ok? Primeiro você vai criar um servidor virtual. Para isso você vai executar o VirtualBox, né, e criar uma máquina virtual. O nome da máquina é o Ubuntu Server, tem que ter no mínimo, né, requisição mínima de 512 de memória RAM, um disco rígido de 8 GB, né, espaço, e tem que ter uma placa de rede, né, você não pode estar instalando o servidor. Nesse caso, a gente está fazendo o que? A gente está instalando o servidor, nesse caso, de sistema operacional, quer dizer, a gente está instalando um sistema operacional no computador, no caso é o Linux, que vai funcionar como sistema operacional daquela rede, tá, pessoal? É bom que a gente entenda isso. A gente inicia a máquina virtual, né, ele vai abrir essa tela, e aí a gente seleciona o Ubuntu, essa imagenzinha aqui onde está a seta, né, clicando nele e depois clicando em iniciar, tá? A gente clica nessa posição, depois clica em iniciar. A segunda parte é selecionar a opção instalar o Ubuntu e ter cliente. Vai aparecer essa tela aqui no seu computador. E aí você escolhe a primeira opção, instalar o Ubuntu Server. Por que server? Porque é o servidor. Se você pode instalar, professor, eu quero instalar só para ele funcionar só no meu computador. Pode também, mas nesse caso aqui, a gente está instalando servidor. A gente vai escolher português do Brasil, né, a língua. Depois a gente vai colocar IES para confirmar que realmente essa aí é a língua de instalação, tá? Se você quiser botar em inglês, né, também pode botar a língua que você quiser. No caso, estão padronizando que é o português do Brasil. E aí selecione de novo português do Brasil e aperta Enter, né? A configuração do teclado. É importante a gente configurar o teclado, porque muitas vezes a gente trabalha com Linux. Algumas vezes você percebe que você vai digitar, fazer um texto, digita C cedilha e não aparece. Então, por quê? Porque ali o teclado ele não está configurado, tá? Certo, e depois a gente vai selecionar português do Brasil de novo. E vamos fazer o que? Vamos definir o nome do servidor, que é muito importante. Como é o nome do servidor? O servidor é o computador que vai ser o principal daquela rede. Então vamos colocar o nome dele de quê? Nome da máquina. Você vai colocar o nome que você quiser aqui. Pode ser o seu próprio nome, pode ser rede, pode ser o nome que lhe interessar. E aqui vai ser o quê? O nome da máquina e tecla Enter. Né? Depois você pode colocar o que? Digite o nome completo do usuário. Você pode colocar seu nome aqui, né, da conta não administrativa. Você pode colocar o nome completo de um usuário que também vai pertencer a essa rede. No caso, a gente colocou aqui alunos. Ó. Observe o seguinte, que o nome do servidor ficou servidor, né? E outra conta que a gente vai criar é alunos.
né? Digitando o nome do usuário para a conta de tarefas não administrativas, que é configurar usuário e senha. A gente criou também, aqui a gente está cadastrando o nome completo para o novo usuário, né, que foi criado, e aqui a gente está criando a conta alunos, observe que é azul minúsculo, tá? A gente vai digitar a senha para esse usuário alunos. Observe, pessoal, que essas telas elas são seguidas durante a instalação, tá? Não vamos se preocupar, ter que aprender a sequência, não. A gente só tem que saber preenchê-las. Depois ele pede de novo para você confirmar a senha do aluno, né? Que ele é um usuário normal lá do sistema. Criando usuários e senhas. Aí selecione a opção sim para confirmar senha fraca e tecla cliente. Note que você pode alterar a senha se quiser. Então você pode estar dizendo que a sua senha que você criou foi uma senha fraca. Se você quer usar ela, você pode, mas também você pode alterar, tá ok? E aqui selecione não e tecla cliente para criar a pasta pessoal esteja criptografada. Então aquela essência que você criou, você pode criptografar em uma pasta pessoal. Se você quiser que sim, bote sim. Nesse caso aqui eu coloquei não quis criar essa pasta pessoal. A gente pode configurar o relógio, né? Aí a gente coloca assim, essas pastas de instalação são sequenciais. Aí o próximo é configurar o relógio, vamos botar assim. Manual, né? O particionamento do disco. Então, nesse caso, pessoal, vocês têm que lembrar um pouquinho da disciplina de sistema operacional e lembrar o que é particionar um disco, o que é uma partição, como é que a gente faz para fazer essa partição. A primeira etapa é selecionar o tipo de partição. Então, o que é particionar o disco? É pegar o disco e dividir em partes. O primeiro software que vai ser instalado nessa partição é qual? O sistema operacional. No caso, a gente está tratando do Linux. Aí a gente vai escolher o disco SCI 100, né, 8 GB ATA, VBox, hard disk a ser particionado. Quer dizer, essa parte aqui é a partição que foi escolhida para ser instalado o Linux. Você lembra que a gente falou que precisava de no mínimo 8 GB? Então tá aqui, né, 8.6 GB. A segunda parte é particionar o disco, né, que a gente vai pegar o particionamento, fazer o particionamento, quer dizer, preparar essa parte do disco que eu separei só para vamos criar, organizar ela para que seja instalado nela o Linux. Depois, selecionar o espaço no HD de 8.6 GB. Por que você está selecionando no HD, professora? Porque é onde vai ficar instalado, é a parte que vai ficar particionada, onde vai estar instalado o sistema operacional. Por isso que ele está no HD. Depois eu vou criar uma partição de troca, né? Selecionar, criar uma nova partição. É importante também que lá no HD a gente também cria uma parte que é a permuta, o que é a swap, é uma troca entre os dados que estão no HD e a memória principal, porque às vezes a memória principal é pequena e ela fica lotada de informação que você tem que passar para o processador. E por isso que a gente vai fazer essa troca e deixar um espaço reservado no HD. Quando a memória estiver cheia, ele fica fazendo permuta entre HD e a memória. Aí você pode definir o tamanho. Aqui eu coloquei, digita o tamanho, eu coloquei 1 GB, né? E aí escolher o tipo de partição, a gente vai colocar lógica, tá? Aí criou a partição, início como localização da nova partição, a gente coloca em início, enter, e aqui ele vai escolher o tipo de partição a ser utilizado, né? Aqui a gente vai escolher o tipo. O que é o tipo de partição, pessoal? Vocês têm que relembrar de novo da disciplina do sistema operacional, os sistemas de arquivo, né? Cada sistema operacional possui o seu sistema de arquivo. Aqui a gente está usando o Journaling, que é utilizado pelo Linux. Mas por que você usa esse sistema de arquivo, professor? Que é o sistema de arquivo do Linux. Poderia ter usado outro? Poderia. Mas tem que ser sistema específico do Linux. Pessoal, o passo seguinte é escolher a área de troca swap, né? E teclar Enter. E aí você escolhe a opção finalizar a configuração da partição. Então foi finalizado essa partição que foi criada justamente para fazer somente trocas de dados entre a memória principal e a memória RAM. Depois a gente vai criar uma partição para o sistema. Qual é a diferença entre a partição criada para o swap e a partição para o sistema? Que é o sistema operacional, é aquela parte principal, vamos dizer, a partição primária onde vai ser instalado o sistema operacional. Né? A gente vai escolher um espaço livre do HD, né? E vai teclar Enter. Aí vai criar uma nova partição. Né? Escolher criar uma nova partição. E aí a gente coloca informe 7.6 GB para o tamanho da partição. Né? É o tamanho máximo que ele pode querer. Aqui ele está colocando, dizendo que é o tamanho máximo, é 7.6 que você deve colocar para criar essa partição. Vamos escolher essa partição. Como eu falei, quando a gente vai instalar o sistema operacional, a partição é a primária, né, que é onde tem que ficar instalado esse sistema.
tá? Escolher Enter, né? Vamos escolher o tipo de arquivo, o sistema de arquivo. Aqui a gente escolheu também o Journal, por quê? Porque a gente está instalando o Linux, tá? Escolher o sistema de arquivo Journal XFS, que é próprio e mais seguro para servidores. Aqui, pessoal, tem vários tipos de sistema, ó. XT4, XT3, né? Tem o FAT1632. Você lembra do sistema de arquivo que o FAT3632 é para o Windows? Então, se você colocar esse aqui, escolher esse FAT3632 e instalar o Linux, ia dar erro, né? Então, você poderia escolher uma dessas outras opções aqui acima, que é específico para Linux, tá ok? Aí a gente tem configurar, finalizar a configuração da partição, né? A gente escolhe Enter, escolher finalizar o particionamento e escrever as mudanças no disco, tá? A gente vai finalizar o particionamento e vai escolher essa opção que é para escrever as mudanças no disco. Se vocês observarem um pouquinho acima, vamos observar essa telinha aqui, aqui ele ficou assim, ó. Número 2, lógica, 999.3, quer dizer, swap. Foi aquela partição que a gente criou, né? A gente botou 1 GB, ele deixa um espaço aqui reservado para lixeira e já criou aqui o espaço, mega, né? E aqui tem a primária que a gente acabou de criar, 7.6 GB, né? Para ele poder instalar o sistema operacional, tá? Escrevendo as partições no disco, a gente vai escolher sim e Enter para escrever as mudanças no disco. O que é escrever as mudanças no disco? É formalizar essas partições que a gente criou. E aí a gente vai escolher a opção sem atualização automática, né? São os passos que a gente tem que seguir, tá? Para a gente finalizar a instalação do servidor de redes para Linux. E vamos selecionar o software para o servidor. Então aqui, ó, você vai escolher Tab, escolher a opção continuar e teclar Enter para instalação de cada servidor que será feita manual posteriormente. Então você vai selecionar quais são os servidores que você vai querer instalar, ó. Aqui os servidores que ele já tem próprio do Linux, você tem que saber que você quer instalar esses servidores, tá? Aí escolher sim para instalar o Grub, né? Que é o instalando o carregador de inicialização, ó, instalar o carregador de inicialização Grub em um disco rígido, né? Essa instalação aqui é obrigatória, porque ele é o responsável por fazer a instalação inicial do sistema operacional. Então a gente tem que selecionar a opção sim, né? E aí você pode estar continuando, ó, como eu falei, tá selecionando a instalação de cada servidor manualmente. Só para a gente relembrar bem aqui, esqueci de mostrar para vocês esses quadradinhos aqui, a gente pode estar selecionando cada um deles, tá? Ó, a gente vai finalizar a instalação do servidor, né? Finalizar clicando em continuar. Então, a partir desse momento, a gente já definiu várias etapas de informações que o Linux precisa sobre a máquina, sobre o hardware, né, em si, e de que forma vai ser instalado. E a partir daí, ele vai começar a questão de estar jogando os softwares, né, instalando os programas, tá ok? E aqui, ó, ele vai iniciar o servidor Ubuntu pelo VirtualBox, né? Aqui ele está fazendo o quê? Você vai começar a fazer o carregamento, né, do servidor, né, ele já fez a instalação, finalizando a instalação, e aí você vai, quando inicializar seu computador, ele vai estar com essa telinha preta aqui, e você vai escolher a primeira opção, Ubuntu com Linux 3.5.0 Generic, né, que isso aqui é o menu de gerenciador Grupo. O Grupo, na verdade, é esse gerenciador da telinha escura aqui que a gente instalou, tá ok? A gente vai acessar a sua conta no servidor, né? Se você colocou aluno, então seu login vai ser aluno e colocar aquela senha que você criou lá quando você criou o usuário aluno, tá? E aí você vai entrar e aqui ele já entrou, né? A autenticação do terminal será aberta a tela do terminal com as informações do servidor. Então aqui ele entrou na tela, né, do login, fez o login no aluno. Observe que ficou aqui aluno@servidor. Tá ok? Então aqui, ó, vamos entender como foi que ficou o promptzinho lá. Observe o prompt que eu tô falando, depois que você colocou o seu nome do usuário, aluno e a senha, ele abre essa tela aqui. E aí ficou esse promptzinho aqui, aluno servidor. Então o que é cada um deles? Alunos é o usuário, né? É o nome do usuário que está utilizando. Servidor é o nome da máquina, que a gente lembrou, colocou o nome de servidor. Aqui é o status atual, tá esperando você digitar algum comando, né? Observe que o tiozinho representa o disco local, ou seja, ele está no que? Na página principal de aluno. Significa que o status do usuário é um usuário comum, sem privilégio de administrador. Adicionando o root, né? Digite o comando sudo passwd e tecle enter. O root, pessoal, é o servidor principal, né? O administrador da rede. Quando você instala todo o servidor, ele vai ter um root, né? E aí você vai colocar o que? Digitar sudo aqui, ó, passwd
né? E esse aqui, se você for para que você vai fazer isso aqui? Para você colocar uma nova senha para aluno. Você não quer aquela senha que foi feita lá no início da inicialização. E você vai digitar a nova senha, que vai ser root. E a nova senha do usuário passa a ser root. Você digitou. Quando você entrar com login aluno, você vai colocar a senha root, tá ok? Vamos desconectar de usuário. A gente vai digitar em exit, aí ele desconecta. Depois eu posso digitar root e a senha, né? Que aqui é o administrador, o administrador da rede, né? E aí eu vou observar isso aqui, ó. Quando eu apresentar esse símbolo aqui, esse símbolo informa que o usuário que está logado no sistema é o root, ou seja, ele é o superusuário e tem privilégio de administração do sistema, podendo realizar qualquer tipo de tarefa. Portanto, para evitar possíveis danos à segurança do sistema, ninguém além do administrador deve ter acesso à senha do root, tá ok? Linux tudo funciona a nível de pacote, tá? A gente precisa saber como é que a gente faz a instalação e atualização de pacotes. A gente vai precisar usar o comando apt, né, que é Advanced Package Tal, que a maioria deve ser executado como administrador da rede. Apt-get update, né, que executa esse comando se você mudou, né? Apt-get install, o nome do pacote. Apt-get remove, o nome do pacote. Para instalar o novo pacote, né? Apt-get install, o nome do pacote. E apt-get remove, o nome do pacote, se você quer remover um pacote. A instalação, eu já falei desse remove, né? Você pode usar apt-purg remove um pacote. Apt-get upgrade, para você atualizar todos os pacotes instalados no sistema. Apt-get dist upgrade atualiza a distribuição do sistema, tá? E apt-get search term, procura por termo na lista de pacotes disponíveis. Então, sempre a gente vai ter que trabalhar com Linux a nível de pacote, por isso a gente vai usar esse apt, tá ok? Se a gente quiser instalar um DNS, um servidor DNS usando o Linux, a gente coloca esse comando aqui, apt-get install blind 9 DNS utils e tecla enter. Ele vai confirmar a sequência e você já está instalando um servidor DNS na sua rede. Olha que legal, pessoal. Também um servidor de e-mail, como é que você faz? apt-get install potfishes, aí tecla enter, ele vai pedir a sequência e você também está instalando um servidor de e-mail na sua rede Linux. Desligando o servidor, basta você digitar o comando halt, né? Lembrando que isso aqui é lá naquela telinha escura do Groove, né? Que você já sabe como é que faz para acessar. Coloca o nome do usuário e a senha, tá? Só lembrando que para você fazer essa instalação de servidor, você tem que entrar como root. A gente já entendeu como é que faz a configuração de um sistema Linux, né? Uma rede de computadores. E aí, pessoal, como é que você vai gerenciar essa rede? Aí você tem que estar atualizado sobre aquelas informações de rede, né? Você já tem um cabeamento, já tem instalado, aí você vai configurar o que? Botar um DNS, colocar nome, aqueles computadores vai ter número IP, você vai ter que colocar nome em cada computador, configurar, né, o IP, ou então você pode utilizar o DHCP e já automaticamente ele atualizar o número do IP, tá? Isso a nível de Linux. A nível de Windows, a gente tem que instalar numa rede, o Windows Server 2012. Tá? Alguns sistemas para Windows que surgiram, primeiro foi o Windows NT, depois veio o Windows 2000 Server, o Windows Server 2003, o Windows Server 2008, né? O projeto Server 2012, ou Windows 8, né? Que era conhecido inicialmente como Windows 8, mas aí ele passou a ser nomeado Windows Server 2012. Começou com o nome Windows Server 8, recentemente no lançamento do System Center em 2012, né? A Microsoft confirmou que o novo sistema seria o Windows Server, também chamado de Server 2012. Como é que a gente vai fazer? Ó? O Windows Server 2012 são as novidades, né? O novo sistema operacional para servidores de Microsoft, criando uma grande expectativa nos profissionais de infra. A Microsoft, nos últimos meses, tem dado informação sobre o sistema, entre eles a chegada do Hyper-V 3.0, que é a grande inovação desse sistema para Windows, né? Chegando com muito mais força ao mercado de virtualização, com bastante recursos novos que prometem alto desempenho e alta disponibilidade a um custo que se encaixa dentro do grande cenário dos cenários de TI no mercado. Além de um novo Active Directory, o Server Manager é mais aprimorado e mais facilidade na configuração de vários recursos avançados, como por exemplo cluster de serviço de rede. Então o Windows Server 2012 terá um foco muito mais forte no serviço voltado para nuvens, ou seja, a virtualização dos computadores, né? Você está gerando computadores virtualmente, tá ok? Então esse aqui é um sistema operacional para rede de computadores utilizando o Windows, que é o Windows Server 2012. O Windows Server 2012 ele não suporta processador de 32 bits, também conhecido como x86. Você precisa de computadores com processador a partir de 64 bits.
Isso aqui a gente está vendo a recomendação a nível de hardware, é o processador. O mínimo é 1,4 GHz, você recomendado é 2 GHz. A memória, recomendado, vamos tratar com recomendado, não vamos ver o mínimo, porque o mínimo computador funciona muito lentamente, até porque é um servidor, né? 2 GB, memória Serve-Core 1 GB, espaço em disco recomendado 48 GB, sistema gráfico um Super VGA, né? Tem que ter DVD, teclado, requisito do Windows Server 2012 padrão, né? O standard, né? Então o ideal é que você trabalhe sempre o nível de hardware do servidor, aquele recomendado. Se você for utilizar um Windows, vai ser sempre uma rede lenta, né? Vamos ver aqui como é que funciona a instalação do Windows Server 2012. Primeiro, inserir a mídia no drive de DVD, configurar o BIOS Setup para dar boot por ele. Então, isso aqui você já tem que ter aprendido lá em sistema operacional, né? Como colocar o boot do computador pelo DVD, né? Pela unidade de DVD. E aí você coloca o DVD como sistema para você instalar do Windows e começa a instalação, né? O primeiro passo, configurar o time zone e o teclado, né? O time zone ele colocou aqui em inglês, United States, né? E o teclado vamos colocar brasileiro, né? E aí clica em Install Now, ele vem para essa tela e você começa a instalação. Colocar a chave, né? Você tem que ter o registro. Se você vai trabalhar na rede de computador numa empresa, você não pode estar colocando software pirata. O ideal é que você tenha um computador ou um Linux que é gratuito, ou um sistema de Windows que seja pago e tenha paga licença. Aí você vai colocar o número da chave e clicar aqui embaixo em Next. Depois seleciona a instalação de interface gráfica, clique em Next. Como veremos, como instalar o Windows Server 2012 R2 Center, né? Então você vai escolher a sua opção aqui, Server com GUI, né? Com parte gráfica, a segunda opção, e clicar em Next. Depois aceitar os termos de uso, isso aqui é obrigatório, né? Senão ele também não continua a instalação. Depois clique em Custom Installation, né? Instalar o Windows apenas. A gente vai escolher essa opção Custom, que é a instalação padrão. Depois vamos selecionar o disco onde vai estar armazenado, né? Lembrando que isso aqui é o que, pessoal? É a partição primária, né? Ele precisa sempre de uma partição primária para ele estar instalando lá o sistema operacional. Aí ele vai fazer o que? Ele vai começar a fazer o processamento instalando os arquivos, né? Vai demorar um tempo, você tem que aguardar e fazer essa instalação. Depois que terminar, você precisa criar o seu usuário, a senha do administrador, que é você que está instalando, então aqui é a senha principal da rede, colocar a senha, né? O nome dele vai ser administrador e você coloca a senha. E aí terminou, ele vai mostrar essa tela dizendo assim, a data e a hora que você fez a instalação. Eu fiz a instalação aqui na quarta-feira, né? Dia 10/12, terminou às 21 horas, tá ok? Como exemplo. E aí, se você quiser iniciar o seu sistema operacional, basta você colocar a senha do administrador. Ele já vai ter o administrador, colocar a senha e aí começar a fazer a configuração do seu sistema operacional de redes, que é o Windows Server 2012, tá ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido como é que eu vou instalar um servidor numa rede de computadores. A gente está falando aqui, não é instalar uma rede doméstica, mas sim numa empresa, que você pode estar fazendo isso aí a nível de uma empresa com poucos computadores, a nível de empresa com muitos computadores. Esses dois sistemas operacionais, tanto o Windows como o Linux, eles suportam esse tipo de configuração. Então, eu espero que vocês tenham gostado, né? Tenham aprendido realmente sobre rede de computadores, e até a próxima videoaula, tá? A gente vai falar na próxima videoaula especificamente sobre servidores de rede.